Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Agro Brasil e hoje vamos falar sobre isso. Eu destaquei aqui 5 pontos que você deve considerar na hora de você adquirir um adubo, né? Eu sei que tem muitas pessoas na hora de fazer a implantação lá para sua lavoura tem dificuldade ou não sabe quais adubos encontrar. Então eu vou dar 5 dicas aqui, 5 pontos, 5 linhas gerais para você fazer a escolha desse tipo de adubo, tá? Lembrando, agora nós temos o grupo do WhatsApp, o link tá aqui na descrição, é só você entrar lá para você compartilhar a experiência com o pessoal do Brasil inteiro. Vamos lá! O primeiro deles é que atende às necessidades da cultura. O que quer dizer isso, então? Dependendo da cultura, ela tem uma necessidade de um determinado nutriente mais do que o outro. Então não é todas as culturas que têm a mesma necessidade por nutrientes. Uma precisa mais de cálcio, outra precisa mais de enxofre, e isso você tem que se atentar. Por exemplo, você vai plantar tomate, você tem que saber quais nutrientes que o tomate requer. É bom boro, é bom cálcio, eu destaquei aqui principalmente o cálcio, né? Por exemplo, o zinco e enxofre é bom para o milho, o cloro é bom para a cultura do coco, o potássio é bom para a cultura da uva, molibdênio, cobalto são importantes e aumentam a produtividade da cultura da soja. Então cada cultura vai ter alguns nutrientes lá que ela vai se destacar dos demais, né? Cada cultura tem essa diferença aí e isso você deve levar em consideração na hora de escolher um adubo. O segundo é que atende às deficiências da análise de solo e análise foliar. O que quer dizer isso? Você tem que realizar aí uma análise de solo bem feita, pelo menos 60 dias antes da implantação, ou das mudas ou das sementes. A partir disso, você consegue saber, com essa análise de solo, o que você precisa colocar. Você precisa de mais cálcio, mais boro, mais zinco, de mais potássio, os níveis desses nutrientes estão baixos. A partir daí, você começa a formular, começa a escolher um adubo, não só pela quantidade, mas também qual adubo você tem que escolher. Outra coisa, as análises bem feitas podem economizar até 30% dos gastos com fertilizante. Isso aqui é muita coisa. Hoje os fertilizantes representam de 30% a 50% do gasto total de uma lavoura. Então imagine você economizando 30% desses gastos com fertilizantes. Isso vai fazer bastante diferença lá no final da safra, tá? Eu estou dizendo, podem, né? Não quer dizer que você vai economizar 30%, mas de fato, uma análise de solo bem feita, análise de tecido foliar bem feita, elas ajudam muito você conseguir aumentar a lucratividade. E é muito barata, geralmente uma análise de solo aí gira em torno de R$30, né? Então, aí leve em consideração sempre fazer uma análise de solo, mesmo se você tem uma área aí que seja pequena. Outra coisa, a análise foliar é muito importante. Muitas pessoas não querem fazer análise foliar, não sabem como fazem, etc. Mas a análise foliar não é uma coisa do outro mundo, você pode fazer, tá? E ela é importante principalmente para os micronutrientes. Através da análise de solo não se consegue quantificar tão bem os micronutrientes. Por isso que a análise foliar é importante. Com a análise foliar você consegue saber quanto que a planta tem lá de zinco, de enxofre, de boro. E isso é importante para você fazer um planejamento de adubação também, tá? Vamos lá. O número 3 é que tem um bom custo-benefício, né? E aqui eu coloquei uma ressalva. Cuidado com os fertilizantes chamados especiais, que estão bastante presentes no mercado. Veja do que é a composição desse fertilizante especial, né? Às vezes é só uma roupagem de marketing que a empresa deu, mas na verdade ele é um adubo comum. Então tenha bastante cuidado que aqui você pode comprar gato por lebre, né? Não que seja ruim, que não vai dar resultado, às vezes é muito caro e você conseguiria um outro que não tivesse toda essa roupagem de marketing por um preço bem inferior. Outra coisa, destaque que adubos foliares não fazem milagres. Para um adubo foliar fazer diferença, o teu solo tem que estar ok, teu solo tem que estar fértil, tá? Se o teu solo não estiver bem, não estiver fértil, o adubo foliar não vai conseguir chegar aos resultados esperados, não vai conseguir fazer aumentar a tua produtividade. Então, primeiro, sempre se lembre, o teu solo é onde vai prioritariamente teu adubo, mas os fertilizantes foliares potencializam ainda mais os efeitos de você ter um solo fértil, tá ok? E que tenha qualidade. Não adianta você ir lá na loja agropecuária e ter um adubo muito barato e você ficar se vangloriando porque comprou um adubo barato. Às vezes é um adubo velho, às vezes é um adubo empedrado, que foi exposto ao tempo, que tem características ruins, né, que não foi bem formulado, etc, etc, etc.
você vai ter problema. Então você tem que, eu até coloquei aqui adubos baratos, mas adubos baratos não respondem integralmente esse ponto. Tem que ser que tenha o melhor custo-benefício. Às vezes um adubo um pouco mais caro, você vai ter uma qualidade maior, você vai perder menos produto, a tua planta também vai dar uma melhor produtividade por você estar utilizando um adubo de qualidade. Então a qualidade é extremamente importante. O número 4, que é de fácil obtenção. Tá vendo essa foto aqui? É de cama de aviário. Né? Cama de aviário é um excelente adubo orgânico. É o que eu recomendo, assim. Né? Então, se você está numa região onde tem frigoríficos de aves, é fácil de você encontrar um adubo desse, né? Um adubo de cama de aviário. Se você está em São Paulo, você tem a opção da vinhaça, em regiões de produção de cana-de-açúcar. Se você está na região nordeste do Brasil, você tem a opção de esterco bovino. Ou na região centro-oeste, você tem de cama de aves, você tem de esterco suíno, você tem de esterco bovino. Depende do que você tem aí de criação de animais na sua região. Se tem frigorífico, geralmente você consegue adubos orgânicos aí bem legais, né? E a presença de frigoríficos na região já te diz que você tem esses materiais à disposição, tá? É fácil encontrar na sua região, né? Aí eu digo principalmente os adubos orgânicos, que são fáceis de encontrar na sua região. Geralmente os minerais, os químicos, você consegue encontrar também com uma certa facilidade. Se você está numa cidade muito pequena, às vezes muito afastada, você tem uma certa dificuldade de encontrar algumas formulações, de encontrar alguns adubos, né? Mas, tá, se você não tiver um determinado tipo de adubo, você pode fazer uma adaptação aí para você conseguir os mesmos resultados, tá? Fique tranquilo. Que complete ao menos um talhão. Então não adianta você comprar um pouquinho para fazer um teste. E você dispor lá em uma área muito pequena que não completou um talhão. Então nem faça. Se você for fazer um manejo desse, nem faça. Se você dividiu a tua área lá em talhões de 2, de 3, de 4 hectares, você tem que comprar adubo para esses 2, 3 ou 4 hectares. Se você for colocar numa área muito pequenininha, pode até fazer, sabe? Mas é que aí no outro ano você vai fazer uma análise de solo, você vai ter que fazer uma análise específica para esse talhão que você jogou esse pouquinho de adubo. Né? Porque ele provavelmente também vão ter características químicas diferentes, tá? Então assim, pode fazer? Pode. Vai dar resultado? Vai. Agora, se der para você comprar numa quantidade ideal para você colocar em pelo menos um talhão, é melhor. Escolha completar pelo menos um talhão aí, tá ok? Número 5, então, é fácil de disponibilizar no solo. Estão vendo isso aqui? Isso aqui é uma tendência para adubação agora. Adubos organominerais peletizados. Eu tenho aqui uma pequena amostra, eu não sei se dá para ver, não vai dar para ver porque fica no cantinho da tela. Mas existem já os adubos organominerais peletizados. Isso aqui é bem legal também, tá? Então, que seja fácil de disponibilizar no solo, né? Que ele possa ser homogêneo. Isso aqui é muito importante. Você não vai comprar um adubo lá que esteja empedrado, um adubo lá que esteja desigual na sua composição. Isso aqui vai ser péssimo para você. A primeira coisa é que esse adubo seja extremamente homogêneo. E que esses adubos você pode encontrar em grânulos, em pellets, em pó ou uma mistura deles também, né? Geralmente essas formas elas são bem legais e são de fácil disponibilização no solo, fácil mecanização também. Outra coisa aqui, ó, que use máquinas que possam disponibilizar de forma homogênea. Isso aqui eu bato sempre na tecla para quem está fazendo o planejamento. Se você está fazendo, por exemplo, utilizando uma semeadora e você fez lá o planejamento de adubação, excelente, né? E você viu lá que você tem que dispor 15, 20 gramas, 20 gramas de adubo por metro linear. Você não pode, em 1 metro, você disponibilizar 20 gramas, no outro 25, no outro 30 e no outro 10. Isso aqui é péssimo, isso aqui quebra completamente com o planejamento de adubação. Então tem que ser extremamente específico nisso para você conseguir os resultados bons, né? Porque se você tiver essa variação, a tua recomendação de adubação não vai ser eficiente, não vai servir de nada, porque existiu uma grande variação de quantidades, de concentrações, porque o equipamento não estava adequado para realizar aquele tipo de serviço. Então tem que se tentar isso, o equipamento que você vai utilizar para dispor o adubo tem que estar calibrado para ele jogar exatamente a quantidade que você fez os cálculos. Tá? Todas as etapas, desde a análise de solo,
o planejamento e também a disposição do solo dos fertilizantes são extremamente importantes. Em qualquer uma delas, se tiver erros, você pode ter problema, perder eficiência e ter, inclusive, problemas com toxidez, tá? Isso aqui é importante, eu sempre bato na tecla de dispor no solo de forma homogênea. Outra coisa, usar medidas simples para pomares. Você tem lá uma plantação de uva, por exemplo, vamos supor. E você não tem como mecanizar, ou não é bom de mecanizar a tua área de exposição de fertilizantes, porque você tem uma pequena área e você vai gastar muito com isso, você pode fazer na mão. Como que você pode adaptar isso, né? Eu sei que tem muita gente que tem 1 hectare, por exemplo, e não vai mecanizar isso. Vai jogar na mão, vai utilizar um dia de serviço, porque é um pomar, e vai fazer isso manualmente. Como que você pode fazer? Utilização de copos. Então você viu lá, você fez o planejamento de adubação, e você viu que vai 40, 50 gramas de cloreto de potássio por plantas. O que que tu vai fazer? Pega um saco de adubo, coloca debaixo do braço, né? Acha um copinho, pode ser um copinho cortado, você pesa esse copinho até essa faixa aqui, vai quanto de adubo? Até essa faixa aqui vai 50 gramas. Então eu sei que em cada pé eu tenho que pegar 50 gramas, a medida que eu fiz, e dispor ao redor da copa. Aí você consegue também que o teu adubo, o teu fertilizante seja disposto de forma homogênea para cada planta, segundo a recomendação de adubação. Tá ok, pessoal? Muito obrigado por assistir. Entre no nosso grupo do WhatsApp para compartilhar mais experiências. Muito obrigado por assistir. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.